Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma live da Essencial Clínica de Psicologia. É um prazer estar aqui discutindo com vocês. Essa semana tivemos diálogos relacionados ao campo da psicologia clínica. Falamos sobre tolerância, aceitação e resiliência com a psicóloga Francisca. E hoje nós vamos discutir com o psicólogo Paulo Natanael sobre esse mundo volátil, esse mundo de incertezas e principalmente trabalhar a questão, né, de como você está lidando com algumas frustrações de um mundo que é muito incerto, um mundo em que a gente programa, a gente tem determinadas programações, né, uma forma de conduzir aí, né, nosso cotidiano, nosso dia a dia, organizando esse cotidiano, esse dia a dia, e nem sempre a gente consegue atingir os nossos objetivos. E aí nossa discussão hoje ela vai estar em torno disso, né? Então a gente vai discutir com o Paulo sobre as frustrações em mundos incertos, em mundos voláteis e que possibilidades nós temos aí de cuidado e de saúde mental. O Paulo já entrou, vou convidar aqui o Paulo. Só um minutinho, gente. Paulo está aqui, adicionar lá. Então vai ser um momento bem bacana de discussões. Deixa eu organizar aqui que ficou meio sufocado. Olá, Olá, Paulo. boa Tudo noite. bom? Boa noite. Seja Tudo bem? bem-vindo. Obrigado. Como é que você está? Eu tô um pouquinho ansioso, né? Porque é uma honra estar fazendo essa live contigo. Ô, coisa boa! Mas tá tudo bem, vai dar certo. Vai dar sim, com certeza. E aí, antes de você entrar, eu estava iniciando um pouco, falando um pouco da discussão, né? Que nessa semana nós tivemos a discussão da psicologia clínica, na Essencial Clínica de Psicologia, no sentido de trazer reflexões que possam estar contribuindo para que as pessoas possam buscar essa saúde mental no momento em que não tem sido fácil, né? Algumas pessoas têm apresentado dificuldades de adaptação, dificuldades realmente de entrar numa nova lógica, uma nova rotina que foi meio forçado. E aí hoje eu pensei em discutir, né, sobre essas questões das frustrações, que são bem comuns em tempos como esse, né, Paulo? E que, assim, tempos incertos, voláteis, a gente já vem vivendo isso, essa incerteza, né? E aí, assim, num momento como esse, a incerteza ela vem no sentido agora de saúde pública, né? A saúde, né? Nossa saúde, de uma forma geral, né? O mundo todo vive essa sensação de que a gente está lutando, inclusive, com algo que a gente não consegue tocar, né? No concreto, como a ciência gosta tanto de trabalhar com esse concreto. E aí o Paulo, ele é psicólogo, e ele tem contribuído já com algumas lives também, com algumas discussões bem próximas dessa nossa discussão de hoje. E aí eu vou passar a palavra para você se apresentar, né, e falar um pouquinho. E depois a gente começa nossas discussões. Tá ótimo. Bom, boa noite para todo mundo que está aí, né? Todo mundo que está chegando. Como já foi apresentado, né? Meu nome é Paulo Natanael, eu sou psicólogo formado pelo Centro Universitário de Santo Agostinho. Faço pós-graduação em Suicidologia, né, pela FAEV, e trabalho dentro da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Fui aluno da Samila, né, então eu guardo com muito... Excelente! Guardo com muito afeto, com muito carinho, todos os momentos, assim, na faculdade, né, momentos de aluno, né, tendo como professora a Samila, profissional competente, né, com essa visão crítica sócio-histórica dos fenômenos, acho isso muito bacana. E só reiterando, né, está sendo uma honra estar para mim estar aqui hoje falando um pouco, conversando, né, dialogando sobre uma temática que ultimamente tem sido tão recorrente, né, um fenômeno, né, quando a gente fala de frustração, claro que a frustração ela não aconteceu a partir de agora, né? Enfim, a frustração a gente vai ver que ela é uma experiência humana. Mas hoje em dia, né, por esses tempos que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento, de distanciamento social, a gente está tendo essa tendência, né, de estar mais frustrado, né, com esses tempos incertos, com esses tempos voláteis que a gente tem vivido. Eu acho que é mais ou menos isso que eu ia até iniciar a nossa discussão, né? Então, assim, o que né, conceituar um pouco essa frustração, se é uma condição mesmo do ser humano, né? E aí,
Por que me causa tanta dor? Isso assim, é uma pergunta que aparece muito, né, na questão tanto do consultório, qualquer espaço clínico, porque a psicologia tem sempre um olhar muito clínico, né, para ver o fenômeno humano. E assim, o que seria essa frustração, né? De fato, é uma condição, como você colocou, e falar um pouquinho, né? Por que ela causa tanta dor, né? Então, o que é que está por trás também dessa questão dessa dor emocional que eu sinto quando eu tenho uma frustração, não consigo, por exemplo, um fluxo, né? O fluxo do rio, ele tem braços, né? Ele vai para outros espaços, ele não vai pelo, né? O fluxo normal dele vai criando braços. E aí, por que para o humano é tão difícil, né, vivenciar essas frustrações? Isso. Bom, o primeiro ponto, né, a frustração, ela, como você já tocou um pouco aí, é esse sentimento, né, que vem quando a gente idealiza, a gente imagina algo, né, a gente cria uma realidade, né, para satisfazer o nosso desejo, e aí a gente vê que a realidade, ela acontece de uma forma completamente diferente. Né? Então, a frustração, ela vem disso, né? Esse sentimento que ocorre quando eu imagino, idealizo algo, e aí esse algo não corresponde às minhas expectativas. Né? E aí existe uma associação muito, muito grande, né, entre frustração e expectativa. Né? E aí o que é a expectativa? Né? Trazendo para esse viés mesmo da cognitivo-comportamental, né, dos pensamentos. Então, a expectativa seria os pensamentos, né, automáticos que eu vou tendo sobre uma determinada situação antes dessa situação vir a acontecer. E aí a relação entre expectativa e frustração é justamente essa. Quanto maior a minha expectativa dentro de determinada circunstância, maior pode ser o meu nível de frustração. Né? E aí por que causa tanta dor? Né? A frustração, ela traz esse sentimento de impotência, né, diante das situações. O ser humano, naturalmente, ele já tem essa ideia de controle. Né? A gente tem muito isso, de querer controlar as circunstâncias, de querer controlar as coisas. E aí, quando a gente vê que, quando a vida coloca pra gente um não, né? Quando a vida diz pra gente, não, isso aqui você não vai, isso aqui você não pode, isso aqui você não vai conseguir, ou isso aqui você não vai conseguir agora. Então, acho que o humano, ele tem muito isso do imediato, né? Tem muito essa ideia, essa noção de ter controle sobre as coisas. E aí, quando a gente se depara com situações assim, onde a gente se vê sem o controle, né, digamos assim, isso nos causa dor, nos causa esse sentimento de impotência, nos causa esse sentimento de frustração. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. E assim, o interessante da frustração é que ela está presente em todas as dimensões, né? Em todas as ações que você realiza. No trabalho, né? Então, assim, às vezes você dá uma parada e pensa, né? Será que eu estou no caminho certo? Eu tenho tentado tanto, eu tenho buscado tanto, né? Essa inserção, né? Essa colocação nesse espaço de trabalho. E aí a gente, às vezes, tem uma sensação meio, né, frustrante de que não está conseguindo. E aí é presente nesse momento, é presente nas crianças também, né? Que aí é um movimento que Vygotsky até coloca, que a criança ela vai precisar participar, né? Aí que é a questão da socialização. E nessa socialização ela passa por muitas situações de frustrações, né? Então, assim, por exemplo, o meu filho, eu estava aqui, eu escutei na quadra ele chorando, né? E aí, assim, ele estava tipo, meio disputando uma bola, aí daqui dá para ver, né? Disputando uma bola. E aí é isso, né? O que é o choro, né? Que é essa manifestação mais de caráter, né, fisiológico. É isso, ó, não tá dando certo, eu quero a bola para mim. Só que ele precisa entender que tem um outro, né? E que esse outro tem desejos e precisa ser respeitado, assim como ele também precisa ser respeitado. E aí é nesse processo que a gente vai se constituindo como ser humano. E principalmente se constituindo numa perspectiva de entender as diferenças, né? Então, assim, a bola não é minha, é do meu amigo, mas eu posso jogar com ele. Exatamente. Aí é o início, né? Você falou do seu filho, né? Seu filho é criança, né? 4 anos, 3 anos, vai fazer 4 agora. Olha aí. E aí a importância também, né? Aproveito até para destacar isso, a importância dessa frustração também, né? Desde cedo. Eu vi uma frase muito bacana hoje que eu gostei bastante, que foi dita pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, né? Quem ama, frustra. Então, se você... pode soar meio estranho assim de início, mas
a partir do momento que a gente entende essa importância dessa frustração, logo nos anos iniciais, né, para as crianças, a gente entende o sentido dessa frase. Então, se você ama seu filho, se você ama alguém, você vai frustrar essa pessoa, né, trazendo mesmo essa perspectiva de filho. Você vai frustrar o seu filho porque você vai entender que ele precisa ter repertório de comportamento para lidar com as dificuldades da vida quando você não estiver ali com ele. Né? Então, eu acho muito importante trazer essa importância, né? Trazer essa questão mesmo, porque o que a gente vê é muitos pais querendo colocar os seus filhos dentro de uma bolha, dentro de uma redoma de vidro, para que ele não enfrente obstáculos, para que não enfrente dificuldades, mas a gente tem que ter sempre essa conscientização. Bom, o meu filho vai precisar entender que a vida muitas vezes vai ser difícil, e a vida vai muitas vezes dar um não para ele. E aí, quando isso acontecer, como é que ele vai se comportar, como é que ele vai reagir? E aí daí a importância de estar sempre estimulando essa capacidade mesmo de resiliência também, né? Acho que entra muito a questão da resiliência desde cedo, nas crianças também. As frustrações, né, Paulo, eles levam a um desânimo, incômodo nas pessoas, né? Isso é claro. Até porque a própria, né, o nosso organismo, ele fica sempre tentando um equilíbrio, né, e tentando viver com o que nós já fomos condicionados, digamos assim, né, se a gente for pensar numa linguagem bem da própria análise, e assim, leva um desânimo incômodo, pode causar com isso dificuldades emocionais, que podem ser de caráter mais do âmbito, né, essas dificuldades emocionais, elas fazem parte mesmo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas também elas podem se tornar patológicas, que aí entra no campo dos transtornos mentais que nós trabalhamos. Né? Quando realmente a pessoa não consegue vivenciar essas frustrações por alguma questão dela, que a gente vai ter que fazer uma análise na clínica, né? Ela vira transtornos mentais, né? E aí, assim, como é que a gente pode, né, tá contribuindo, né, para que as pessoas possam retomar, né, saber lidar com essas frustrações. E eu acho que, principalmente, né, além de saber lidar, né, compreender que ela faz parte, né, do viver do ser humano. Exatamente, você tocou num ponto bastante importante, que é em relação a essa experiência humana. Né? A frustração, ela faz parte, né, dessa experiência de ser humano. Todos nós, em algum momento da vida, a gente se frustrou e a gente ainda vai se frustrar, né? Porque a vida é assim, né? A gente fala desses tempos incertos, mas se a gente for pegar numa perspectiva mais ampla, a vida, de certa forma, é incerta, né? O amanhã é incerto. A gente não sabe o que... A gente espera, às vezes, muitas coisas, mas a gente não sabe o que, de fato, vai acontecer. Nós criamos muitas expectativas. E aí, uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, né, nessa questão de lidar com essas adversidades, lidar com essas frustrações, que geram sentimentos ruins, né, que são desconfortáveis, são desagradáveis. Mas eu gosto sempre de pontuar essa abertura para a experiência, né, de você... eu sei que é difícil, claro, quando a gente fala de sentimentos desagradáveis, se nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos não senti-los. Mas, infelizmente, a gente não tem essa opção de não sentir, de não sentir uma raiva, de não sentir um medo, de não sentir uma frustração. E aí eu trago até a perspectiva mesmo do mindfulness, né? Que é da atenção plena, da consciência plena. Só abrindo um parêntese aqui, para quem está aí, né, que não ouviu falar disso, mindfulness são várias... Eu gosto de dizer que vai além de uma técnica, né? Uma prática, um estilo de vida, de você estar ali consciente da sua experiência no momento presente, né? Você está no aqui e agora, porque às vezes a gente pode se perder em pensamentos de situações passadas, coisas que passaram, que a gente fica remoendo, né? Poxa, e aí eu acho que a frustração também entra nisso. Poxa, por que isso aconteceu? Por que fulano fez isso comigo? Ou numa frustração consigo mesmo, né? Por que eu fiz isso? E eu acho que, ou às vezes a gente fica também muito voltado para o futuro, né? Para o que vai acontecer, para o que pode acontecer, e a gente perde a experiência do momento presente. A gente perde essa experiência de realmente sentir. Então, eu gosto sempre de dizer, vamos nos abrir para essa experiência, do que você está sentindo.
né? Vamos ter essa postura de aceitação, né? Aceitação dos sentimentos, aceitação de que se frustrar faz parte da experiência humana, outras pessoas também se frustram, né? E aí a gente tem o que a gente chama da humanidade compartilhada também, né? Lá das teorias da autocompaixão. A gente tem que entender que, assim como eu me frustrei nessa situação, nessa determinada situação, outras pessoas em situações semelhantes também poderiam se frustrar e também já se frustraram com outras coisas. Então, acho que eu gosto sempre de pontuar isso. Eu acho que o primeiro ponto para a gente saber lidar com frustração, eu acho que parte da aceitação mesmo. Eu acho que é o primeiro passo. Os pacientes ansiosos, né? Os pacientes ansiosos, é bem clássico isso, né? Tem um filme, eu estava até você falando, eu tentando lembrar, mas eu não estou lembrando o nome dele, mas ele é um filme muito interessante, porque ela é diagnosticada de forma errada com câncer terminal. E aí ela vai curtir a vida dela. E ela tem um livro, Paulo, que é chamado Livro das Expectativas. Então ela coloca a foto, ela cria uma foto de casamento com o homem que ela deseja do trabalho, né? Ela fala sobre um prato que ela gostaria de comer, um local que ela gostaria de conhecer. E quando ela recebe esse diagnóstico, é como se ela criasse um livro, só que é o livro da realidade, né? O livro lá das expectativas, né? Do que eu desejo, mas eu não terminava não fazendo porque eu tinha limitações, aí são várias. E aí, quando ela passa por isso, ela passa por uma situação traumática, claro, né? É crise. E aí, nessa crise, ela diz, não, peraí, a minha condição é essa, eu aceito a minha condição e agora eu vou viver. E aí ela cria o livro da realidade, que é o livro, né, do que realmente eu começo a passar a viver e a passar a experimentar a vida. E aí eu acho maravilhoso esse material, porque ele traz uma reflexão, o quanto a gente vive no campo das expectativas, né? E aí a gente programa várias coisas. Eu acho que a programação é importante no ambiente de trabalho, a programação é importante no âmbito familiar, né? Quando você tem filhos, porque eles precisam dessa segurança. Porém, muitas pessoas, que aí eu toco na questão da ansiedade, né, Paulo? Eles vivem muito projetados para o futuro. Né? E o futuro sempre é muito negativo, né? Sempre é muito o que eu percebo nos pacientes é muito a ideia, olha como eu sou incapaz. E aí, quando às vezes a gente faz a pergunta, né, Paulo, assim, mas aonde você foi incapaz aqui? Ele, aqui, né? Aí eu fico tentando trazer realmente, porque eu como terapeuta, não percebo que aquilo ali foi incapacidade. Né? De fato, a pessoa naquele momento derrubou um copo de água, olha como eu sou incapaz, né? E aí vai criando um ciclo, né, muito ligado a isso. E aí, assim, né, falar um pouquinho sobre essa questão do transtorno, né? A ansiedade, ela tem muito essa característica, mas outros também têm, de viver muito projetado, né, Paulo, para esse futuro e termina tendo realmente muita dificuldade de viver o próprio presente, que aí entra na questão da teoria da aceitação. Isso, você falando aí me veio muito uma imagem, né? É um pontinho preto ali numa cartolina branca, né? Aquele pontinho preto ali é como se a pessoa amplifica aquilo de uma forma, né? Que o preto acaba tomando toda a cartolina branca e a pessoa acaba focando só naquele comportamento ali e desconsidera todas as outras coisas, atitudes positivas que ele teve também, né? E aí você falando sobre expectativa também, sobre esse material, achei bem bacana, inclusive eu quero depois dar uma olhada. Eu esqueci, eu devia ter anotado aqui, eu sou ruim de... E aí, às vezes, aí a gente pode pensar, não, então eu não vou criar mais expectativa, seja o que Deus quiser, o que vier é lucro, então não vou criar expectativa. E aí, se a gente tiver essa visão, a gente pode cair, mesmo assim, numa frustração, porque expectativa também é algo até, digamos que automático do ser humano também. Inevitavelmente, a gente vai criar uma certa expectativa. Então, acho que um grande ponto também não é deixar de criar expectativa, né? Mas criar expectativas que sejam funcionais, que sejam realistas. Né? E aí você tocou também no ponto do paciente ansioso, né? Que tem muito essa projeção pro futuro. A gente vê bastante isso. Então, é o seminário que não vai dar certo, formei agora e não vou conseguir emprego,
Vou passar fome, enfim, é tudo voltado mesmo para o futuro, e aí a gente acaba perdendo a nossa experiência no momento atual, no momento presente. Porque se a gente parar para pensar, a gente só tem realmente aqui agora o nosso presente, né? Porque o passado ele já passou, então você não vai conseguir voltar, mudar. É importante que a gente possa aprender com esse passado, mas voltar para modificar a gente não vai conseguir. E o futuro ainda não chegou, a gente não tem essa capacidade, né, de prever o que vai acontecer. Inclusive, tem uns estudos que mostram que 90%, acho que mais de 90% das coisas que a gente cria na nossa cabeça, de que vão acontecer no futuro, não acontecem. Né? E aí, eu gosto muito dessa ideia de trazer o seu olhar para o aqui e agora, para o que você está experienciando agora, né? Até para que você possa, digamos que, aproveitar também, porque a gente se perde muito no piloto automático, né? A gente fica muito no piloto automático e a gente perde as experiências, a gente deixa a vida passar. E aí, trazendo para essa perspectiva do paciente ansioso, eu acho muito importante considerar isso, de estar sempre se voltando. Claro que não é uma coisa que a pessoa vai conseguir assim do dia para a noite, né? Pode ser muito difícil, porque foi criado um padrão aí, na verdade, um padrão comportamental, um padrão de pensamento. Mas é importante sempre ter essa retomada, né? Ter essa tomada de consciência, de focar realmente no aqui e agora. Inclusive, naquele livro que você me indicou, achei muito interessante que ele tem umas técnicas, né? Técnicas não, na verdade ele tem uns exercícios que você... Eu transformei em 15 slides para um paciente que tem ansiedade. E eu comecei a trabalhar com a escrita terapêutica, que não tinha lá, mas que eu acho importante a escrita terapêutica, que é o quê? Que são aquelas palavras que ele traz, Paulo, que é sobre a humanidade compartilhada, né? Então, assim, eu vou e aí eu tenho por exemplo, eu não consigo fazer determinada atividade e aí eu começo um processo de autocrítica, que eu acho que é o 10º capítulo, né? Ele vai falar sobre a autocrítica. Eu tenho uma voz interna extremamente crítica. Mas como é isso, né? Você não conseguiu, você não é capaz. E aí eu peguei, pedi para o paciente, né? Colocar num cartaz frases que tinham, inclusive, no livro, que eles colocavam, né? Tudo bem não conseguir. Né? A gente não precisa conseguir sempre 100%. Algumas vezes a gente vai conseguir 80%, outras vezes a gente vai conseguir 100%, outras vezes a gente vai conseguir 10%. Mas a gente precisa entender que os 10% foi alguma coisa que você fez. E aí eu vi uma imagem muito interessante também numa profissional que eu acompanho ela, Laís, que ela é uma profissional de nutrição. Achei muito bacana a perspectiva dela. Ela colocou uma tabela, Paulo, de alimento saudável. Assim, se você comer já tá bom. Né? Se você colocar o alface no seu almoço, já é bacana, já é uma coisa legal para o seu corpo, já é um cuidado que você está fazendo. É claro que eu queria que você fizesse isso da manhã até a noite, mas se não está dando agora, você já está fazendo alguma coisa. E aí eu acho que é isso que você está falando, e o livro trata muito bem isso, que são frases, né, que às vezes são de autocrítica, e é como se a sensação que me dá aquela capítulo, Paulo, é que é como se você fizesse uma contracultura. Né, que é o que é a contracultura. Peraí, eu penso assim no piloto automático e eu vou ter que pensar de outra forma. Vai me exigir energia, vai exigir que o comportamento seja outro, vai causar angústia, dor, porém, né, eu vou ter saúde mental se eu seguir essa lógica aqui. Né, que é a mesma lógica que a nutricionista colocou, que é difícil, você é acostumado a pegar lá e começa a comer muito. Ela disse assim, eu quero que você comece a fazer alguma coisa. E aí, assim, é muito legal essa parte, né, da autocrítica, porque realmente nós somos, né, nesse mundo, falando desse mundo volátil, competitivo, nós somos muito críticos, né, com o nosso comportamento. Às vezes a gente ajuda o outro, tem compaixão ao outro, aí tocando agora, Paulo, no tema da compaixão. E a gente não tem autocompaixão. Exatamente. Sobre o que você falou aí, né? A gente tem que celebrar essas pequenas conquistas, né? Eu gosto sempre de dizer isso, acho que já faz parte do meu discurso, quem me conhece sabe que eu falo muito nisso, eu toco muito nesse ponto, de celebrar as pequenas conquistas, as pequenas vitórias, né? Como você falou, se você não conseguiu comer, né, todos esses elementos, esses alimentos, mas você conseguiu comer ok, perfeito, ótimo, maravilha. Mas se você não conseguiu, né, tudo bem também. E aí, trazendo para esse atual momento também,
e vem muito essa questão da autocobrança. A gente tem ouvido falar muito, acho que mais no início da pandemia, ou acho que até hoje também, existe uma cobrança da gente ser produtivo, né? Você tem que ser produtivo na quarentena, você está em casa, você tem todo o tempo agora para você fazer o que você precisa fazer, o que você vem procrastinando e tudo mais. Ok, é muito válido que a gente possa estar, assim, otimizando realmente o nosso tempo. Mas eu tenho falado também que a gente tem que colocar metas realistas, né? A gente tem que colocar aquilo que a gente sabe que a gente pode fazer, realizar. E mesmo que a gente não realize aquilo, né? Mesmo que a gente não consiga realizar todas aquelas metas, mas se a gente conseguir realizar uma, ok, perfeito. Né? Eu tenho um caderno onde eu escrevo todos os dias as minhas metas do dia. E aí nem sempre eu consigo concluir tudo. Né? Claro que vem o sentimento de frustração, porque, como a gente falou, faz parte da experiência humana, mas eu procuro não cair nessa autocrítica, né? Porque a voz interna da autocrítica diz assim, você não é capaz, né? Você tinha tudo isso para fazer e você não conseguiu fazer, então você não é capaz, você errou, você falhou. A autocrítica vem muito disso. E aí, o que a gente tem que fazer? Até no livro fala a mudança dessa voz, né? Trocar essa voz que está na sua cabeça, que é uma voz autocrítica, troca para uma voz mais autocompassiva. E aí, a ideia da autocompaixão é justamente essa. Às vezes, a gente é muito mais amistoso, generoso com nosso amigo, com o familiar, com pessoas que a gente ama. A gente é muito acolhedor, generoso, bondoso. Mas muitas vezes a gente tem a dificuldade de trazer essa bondade para nós, né? De nos acolher também, de nos entender. Então, no momento de frustração, provavelmente, se um amigo estivesse passando por isso, nós falaríamos, tudo bem você se sentir assim, né? É normal, eu estou aqui para você, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te ouvir. Mas será que a gente consegue falar isso para a gente mesmo? Será que a gente tem essa habilidade? Ou será que a gente precisa desenvolver mais isso? Né? Porque será que a gente tem nos tratado com o mesmo amor, com a mesma bondade que a gente trata alguém que a gente ama, alguém que a gente conhece? E aí, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque realmente a nossa cultura, ela tem essa tendência da crítica também. Né? Essa questão da autocrítica nos é internalizado desde muito cedo. Também você tem a questão da cobrança, né? Você tem que fazer isso, você tem que conseguir isso, você tem que realizar determinada meta, você tem que ir, você tem que ir. E aí, no decorrer da nossa existência, da nossa vida, desde quando criança, né, as nossas crenças elas vão sendo internalizadas a partir do discurso, muitas vezes, do outro. E aí é quando a gente chega nessa idade adulta com essa voz autocrítica, muitas vezes essa voz autocrítica é a voz de um pai crítico da nossa infância, é a voz de uma mãe crítica, é a voz de alguém que nos falou isso, né, nos transmitiu essa crítica para a gente gente acabou internalizando. Tem uma outra imagem que eu trabalho que é como se uma pessoa, Paulo, no corpo, ela tirasse vários outros corpos em cima do corpo dela, né? Então tem vários. E aí ela vai tirando, né? E assim, quem são essas pessoas? Aí ele fala em um ponto desse livro sobre relações abusivas, que a autocrítica ela vem muito de relações abusivas que você teve. Relações abusivas autoritárias, né? Porque às vezes as pessoas estão ligando muito a relação abusiva a relações amorosas. E aí essas relações podem acontecer com amigos, no ambiente de trabalho, são vários espaços. E é bem interessante que, por exemplo, essa questão de tirar, né, o que você falou das nossas crenças, a nossa formação de vida. Então, em algum momento, nossos pais, né, eu sou mãe hoje, né, e a gente erra. Às vezes a gente é autoritário, né, porque nós tivemos uma formação autoritária há 30 anos atrás, né. Eu tenho 37 anos, então a minha formação, a 30, que começou há quase 40 anos atrás, era uma formação mais fechada, mais autoritária, que a gente não tinha muita possibilidade de diálogo, até apesar da minha casa, a gente ser bem aberto, mas meu pai era mais disciplinador. E aí, assim, em alguns momentos você silenciava, né, Paulo? Você silenciava e você queria levantar a mão ali para falar, para dizer, eu quero, papai, isso.
e naquele contexto não podia. E a gente ainda tem muito isso, né? A própria legislação coloca que nós, né, os pais, né, precisam realmente até os 18 anos estar aí, né, realmente exercendo esse... Antes não era nem cuidado o termo, hoje é cuidado, mas exercendo mesmo as disciplinas, né, no corpo, né, pensando nessa questão da disciplina no corpo mesmo, bem Foucaultiano. E isso vai deixando marcas no nosso corpo. É como eu falo, às vezes, para o paciente, né? Nosso corpo é cheio de marcas. Marcas de queda, marcas de cirurgia, né? Marcas de uma espinha que não saiu, de uma vacina também. Tem uma que, né, que fica fica bem claro aqui no corpo da gente. Então, assim como as pessoas vão deixando marcas. E quando essa imagem, eu olhei essa imagem, a pessoa tirando, né? Eu me lembrei muito disso. Às vezes a gente precisa tirar algumas pessoas, algumas situações, alguns traumas e ressignificar esse processo, né? Que aí entra a importância da psicologia, uma profissão que busca ressignificar essas dores. Ótimo, perfeito. Importante, né? Sempre a gente está desenvolvendo essa capacidade de ressignificar, de ser resiliente, né? Diante das adversidades, do que aconteceu com a gente no passado, né? Às vezes, aí eu lembro muito de uma palestra do Rossandro, né? Do Rossandro Klinger, aquele psicólogo, que ele fala que muitas vezes a gente coloca a culpa no passado. A gente tem a mania de colocar a nossa culpa de determinadas atitudes do presente, que nós temos no presente, no passado. É porque no passado aconteceu isso, no passado foi assim. E a gente não pode ser refém desse passado, né? Como eu falei, a gente tem muito o que aprender com as nossas experiências passadas, mas que a gente não use isso para justificar, né? E que a gente possa estar ressignificando, dando um novo sentido, né? Dando um novo significado para as nossas experiências, para as experiências que muitas vezes são difíceis, são dolorosas, mas que a gente tem essa capacidade de ser resiliente, de enfrentar esses obstáculos, de superar adversidades, né? Claro, é uma habilidade, então, como toda e qualquer habilidade, é necessário prática mesmo, né? Treino. E aí, quando você falou dos pais também, me veio muito a questão da autocompaixão ligada aos pais, né? Que os pais, eles possam ter essa autocompaixão de entender que eles também erram, né? No processo de educação. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que um processo de educação é muito difícil, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, acho que esse olhar também dessa autocompaixão para consigo mesmo em relação aos pais é muito importante também, né? Para que os pais não acabem entrando no processo de culpa, né? De estar culpabilizando algo que tem acontecido com o filho. Eu lembro muito agora de uma paciente, na verdade, a mãe de um paciente, né? É uma criança. E aí essa mãe chegou se culpando muito, né, por uma determinada atitude que ela teve, que veio com que o filho tivesse algumas repercussões, né, elevou os níveis de ansiedade da criança. E aí ela veio muito com esse discurso da culpa, né, de se sentir culpada por ter feito isso, e toda sessão ela trazia, toda vez que eu conversava com ela, numa orientação, ela trazia esse discurso, né? Poxa, por que eu fiz isso? E aí se ressentindo. E aí eu orientei ela, parei e falei, mãe, tudo bem, a sua intenção era boa, apesar do resultado não ter sido tão bom, do resultado ter sido negativo, mas a intenção é boa. Um pai, uma mãe, acredito que sempre quer o bem do filho. Né? Então, acho que tudo que uma mãe faz é pensando no bem-estar do filho, pensando em fazer com que esse filho tenha um bom desenvolvimento. Mas algumas coisas a gente não foge do controle. Né? E a gente não, muitas vezes não tem essa noção do que pode acontecer. E essa mãe se sentia muito culpada. Então, eu trouxe para ela essa questão dela não estar se culpando. Né? Porque ela fez o melhor que ela pôde. E ela fez esperando algo bom. De fato, as mães, né, então, assim, um momento muito interessante que a gente está vivendo agora da pandemia é a questão, por exemplo, às vezes você abre o grupo lá no WhatsApp, né, meu filho fez todas as tarefas, ele senta no horário certo, tá, e você olha assim, meu Deus, o meu não
senta, o meu não conseguiu concluir as tarefas, já estou com 4, 5 dias de atraso. E aí depois eu entrei um pouco nessa lógica e eu olhei assim. E uma coisa muito interessante que o Railan me disse, Samila, eles precisam ainda entender que a casa, que antes era espaço de brincar, de dormir, de brincar com os pais, de assistir TV, disso, agora também é um espaço, né, escolar, digamos assim, né? Praticamente é isso. Então, Não assim, deixa de não ser, né? vocês vão precisar de tempo, né, de paciência. E aí isso me confortou muito, essa fala dele, porque depois eu fiquei pensando, assim, de fato realmente imagino. E aí assim, a gente vai criando estratégias, coloca lá a blusinha, né, da escola, né, para tentar fazer toda uma mudança realmente, né, dessa forma de perceber o ambiente, né, porque eles vão ter que perceber o ambiente agora de outra forma, eles são crianças. E aí depois eu entrei e disse, olha, não tem nada eu me atrasar um dia, 2 dias, não tem problema nenhum, né, qualquer coisa eu faço no sábado, ou a gente vai dando um jeito e criando nossa própria forma de compreender o mundo nesse momento aqui relacionado à escola. Então, assim, eu acho que isso é importante, né? O que eu estou tentando fazer não é fácil, né? Sempre é difícil você exercer esse processo realmente de não se culpar pelas coisas, mas realmente é um processo que pode gerar muito adoecimento, que eu observo no âmbito da clínica. E uma coisa que eu acho interessante de discutir também é que a frustração ela está muito ligada, Paulo, a padrões sociais que são muito reforçados. Então, assim, a minha percepção que eu tenho no espaço clínico, não sei se você está vivendo isso, que é assim, olha, Samira, eu sou muito chateado porque eu não consigo atingir isso, eu não consigo ser isso, a sociedade pede isso. Né? Então, assim, tanto é que você lembra, acho que é bem mais recente do que a minha, né? A sua formação, que vocês sofrem muito no último ano. Né? Um sofrimento, a gente sente, a gente fica meio ali com vocês próximo no 10º período, e realmente vocês tão com sofrimento intenso relacionado mas, Samila, eu vou conseguir chegar lá no futuro e ser um profissional? E aí eu acho que esses padrões que são muito engessados, cristalizados, eles trazem nessa perspectiva de que eu preciso atingir esses padrões, né, que a sociedade, falando desse mundo aí, né, que a gente colocou volátil, esse mundo incerto, e aí coloca esses padrões e a gente fica tentando todo tempo chegar lá nesses padrões, e muitos dos nossos pacientes, Paulo, os meus, têm muito sofrimento psicológico por conta disso. A Bianca, ela até trouxe essa reflexão, a gente conversa muito, eu converso com a mãe da Bianca, que foi minha aluna também, e ela fala muito isso. Samila, são tantas necessidades de atingir padrões que a gente realmente adoece. Você falando disso, me veio muito a cultura que a gente vive, né? A gente vive e aí trazendo para a perspectiva escolar mesmo, acadêmica, né? A gente vive numa cultura escolar que sufoca e pressiona muito para que você tenha um bom resultado no vestibular, para que você tenha seu rosto ali estampado no outdoor para fazer o comercial da escola. Então a gente vive muito nisso, né? Nesses padrões. Você precisa passar num curso, você precisa passar em medicina, em engenharia, em direito. Não sou nada contra esses cursos, são super importantes como qualquer curso. Mas existe uma valorização muito grande, né? E aí eu gosto sempre de trazer essa perspectiva crítica mesmo. E aí, quanto mais essa pressão também, né, que vai fazendo com que a gente, querendo ou não, acabe criando expectativas também, depositando expectativas, vem esse nível de frustração muito alto. Porque se cria padrões cada vez mais quase que inatingíveis, né? Porque eu acho que os padrões sociais, tá me vindo essa reflexão agora, eu acho que eles não são instantes. Eu acho que conforme o tempo vai passando, a sociedade vai mudando, acho que esses padrões eles vão aumentando cada vez mais. Não sei se você tem essa visão. Mas eu acho que o sistema capital ele vai ficando, quando por exemplo, ele vai chegando em países, né, subdesenvolvidos, e que tem toda uma expectativa de como aquelas pessoas têm que ser, aquele padrão, né, de comportamento, é uma coisa assim. E assim, a minha amiga perguntou hoje, Samila, né, a gente tem um grupo que fala muito sobre essas questões políticas. Você que é da área da psicologia, não consigo entender, né, como é que a gente vive num mundo globalizado e nós não somos conectados com a dor do outro.
nós não somos conectados? Aí eu peguei e fiz uma colocação para ela. É o seguinte, a globalização, ela gera conexão, sim. A conectividade, que é o termo, inclusive, é esse. Porém, gera a conexão com o que eu gosto. Aí, inclusive, eu pego o poder de luta, Paulo, porque o que é que acontece? Eu só quero escutar o Paulo. Né? A minha conexão é com ele aqui. Eu não vou escutar a Duda que está aí, eu não vou escutar o Odilo, eu não vou escutar... Não, porque eu quero escutar só o Paulo. Ela cria muito isso, essa questão da conectividade em grupos fechados. E aí gera a intolerância. É um movimento muito interessante, que é o que você trouxe, da questão do sistema capital. Ele tem muito isso. É porque assim, mas agora todo mundo é globalizado, é conectado. Peraí, mas conectado com um produto que eu e o Paulo gostamos. Aí as outras pessoas que gostam do outro produto, a gente não tem nada a ver. E aí, como eu não me importo, eu não vou brigar no coletivo. Aí eu perco o poder do coletivo, que é o poder de mudança social. A grande questão é essa. Perfeito, perfeito. Tem muita questão dessa conexão também com o ter, né? Com esse material, com esse algo. Então, se você tem algo a me oferecer, então a gente está, de certa forma, a gente pode ser conectado, a gente pode se conectar, né? A gente pode se relacionar nesse processo. Então, só recapitulando essa questão de quando eu falei dos padrões, né? Que a sociedade, conforme o tempo vai passando, a sociedade vai mudando, esses padrões, eles vão sendo cada vez mais altos e quase que inatingíveis. Se antigamente era importante você só conseguir as coisas tendo o ensino médio, hoje em dia, aí se exigiu que você tivesse a graduação, então você tem que ter a graduação. Hoje em dia você tem que ter mestrado, né, doutorado. Então acho que esse padrão vai crescendo a cada vez, né, conforme o passar dos tempos, esse padrão vai crescendo, e aí aquelas pessoas que não conseguem atingir esses padrões, como é que elas se sentem? Né? Elas se sentem frustradas, elas se sentem... Eu acredito que numa visão mais, assim, não sei se pessimista seria a palavra, mas até fora dessa realidade, eu acho que desconectada desse mundo, né? A parte segregada. Né? Eu acho que eu me preocupo muito com esse sentimento que pode gerar nessas pessoas. Quando você coloca um padrão muito alto para ser atingido, e aí nem todas as pessoas conseguem chegar nesse padrão, e aí elas se sentem frustradas, e aí a gente vê hoje em dia, né, os índices aí de depressão, de ansiedade, os níveis os índices também de suicídio, né, de pessoas que se frustram, tem um nível de frustração tão grande por tantas intercorrências durante a vida, e aí culmina nesse ápice, né, de sofrimento. Porque a frustração ela pode levar a um sofrimento ainda maior. Excelente, Paulo. Realmente é isso, né? Essa última colocação que você trouxe, né? A questão do suicídio. Realmente está muito ligada essa questão do ter, dos padrões, né? Que são colocados. E que você é capturado facilmente, né? Por esses padrões. Quando você percebe, você já está fazendo uma compra ali meio compulsiva, né, sem ter aquela necessidade. Quando você percebe, você está se produzindo, né, de uma forma de um padrão, né? Então, assim, hoje eu brinco muito. Tem dia que eu venho assim, eu assado para live, né? Então, assim, eu venho da forma que eu, né, estou com vontade de estar naquele momento. Mas foi um processo de construção isso. Né, uma construção que demorou tempo, psicoterapia, né, que eu fiz por um bom tempo, que eu acho extremamente importante as pessoas buscarem esse processo de autoconhecimento, de entender nossas marcas, que elas têm sim uma influência sobre a nossa forma de ser, de estar no mundo, mas que a gente pode ser e estar de outra forma. Mas para a gente ser e estar de outra forma, a gente precisa sim se autoconhecer. Então, é por isso que a psicologia tem levantado tanto essa bandeira. Às vezes as pessoas acham que é um movimento meio, todo mundo tem que fazer psicoterapia. Não necessariamente. Né? As pessoas podem buscar saúde mental de outras formas, né? A partir de uma prática de esporte que você gosta. Mas, assim, se eu preciso fazer o exercício do autoconhecimento, para que eu não possa viver alienada ou viver no campo da frustração, como você bem colocou,
né? Ou passar por um processo de de falta de pertencimento, eu não consigo me sentir pertencente aos espaços, porque eu nunca consigo atingir as expectativas do outro. Outra frase muito interessante que eu tenho discutido muito com o Railan é que nós dois temos tipo um grupo de estudo mesmo, né? Que é os reforçadores sociais. Né, Paulo, que os reforçadores sociais eles precisam ser analisados, a gente precisa saber sobre esses reforçadores sociais. Sim, mas por que eu preciso receber aplausos disso? Né? Será que eu preciso? Mas eu só consigo fazer isso se eu tenho um processo de autoconhecimento. Se eu não tenho, eu vou ficar lá, eu quero aplauso, eu quero aplauso. Né? Que nem a criança que fica toda hora pedindo um aplauso do professor, porque ela vai se sentir ser humano só com um aplauso. E não é. A gente não precisa a todo momento estar sendo aplaudido, né? Então, para que isso? E aí eu acho que é uma reflexão interessante essa que você trouxe. Até porque, né, se a criança tem a todo momento, né, aquele aplauso, aquele sim, aquela validação, né, como é que vai estar esse limiar de tolerância à frustração quando ela não tiver aquilo, né? Porque acho que considero super importante o reforçador social, sim, mas trazendo para essa perspectiva também de quando você não tiver aquilo no contexto, né? Pode vir esse nível de frustração, de baixo limiar, né? De tolerância à frustração. E aí você falou no ponto aí das marcas, né? E aí eu lembrei de uma frase dita também pela Ana Beatriz Barbosa. A cicatriz de hoje é o empoderamento do amanhã, né? Então, o que você vivencia hoje, as suas frustrações, as suas angústias, né? De hoje vai ser o empoderamento do amanhã, e esse empoderamento ela coloca nessa perspectiva de você com você mesmo, na sua questão da sua autoestima também. Então, aquilo que foi uma ferida hoje, essa cicatriz, amanhã vai ser o que você vai ver, você vai olhar para essa situação como um aprendizado, né? Você vai olhar para essa situação que aconteceu com um novo olhar. Bom, hoje eu sou quem eu sou hoje porque aconteceu todo esse processo, eu aprendi, né, porque a frustração tem muito de aprendizado também, de aprender novos repertórios comportamentais, né, e aí de você realmente se empoderar, né, de se autoconhecer. Essa questão do autoconhecimento também é muito importante, porque a partir do momento que você compreende, né, que você conhece as suas dores, as suas limitações, as suas questões, você é mais hábil para lidar com isso, você é mais hábil para fazer um amanhã melhor, né? Criar novas formas de você se relacionar consigo mesmo, com o mundo e com os outros. Excelente. Então, assim, para a gente fazer um apanhado geral, né? Então, assim, as frustrações, elas são processos, né? São vivências, são situações que vão surgindo na vida da gente, em que naquele momento a gente não está conseguindo ter uma resposta. Uma amiga minha, Denise Maranhão, ela que é do Mahakaruna, né? Ela traz uma reflexão muito interessante. Eu, conversando com ela essa semana no telefone, ela disse: Samira, tem pessoas que estão paralisadas, né? Por conta do problema que a gente está vivendo. Parou, e aí não estão conseguindo retomar o processo, né? Que aí envolve, né, Paula, essa questão da paralisia, ela, né? Achei muito interessante que ela falou assim: paralisou, Samira, para algumas pessoas. Eu gosto de conversar com meus amigos, né? Ela foi mais pelo o vídeo, né? A gente vai se expressando, porque a expressão corporal é importante. E aí, assim, realmente, né, tem muita gente que está paralisada nesse momento, né? E assim, é só para, né, para que você possa deixar mesmo essa mensagem, né? Que essa paralisia, né? Como a gente pode trabalhar isso, né? Como é que a gente pode começar a seguir um novo. Tem uma técnica que eu criei, não sei se você chegou a participar desse dia do curso. Foi um curso que eu fiz, um desses que eu faço, que é o fluxo do rio, né? Tem a nascente, aí o rio vai correr, né? Ele tem todo o leito lá dele. E aí eu falo sobre os braços, que o rio vai criando braços, que são outras possibilidades, né? E aí, assim, a gente estava correndo aqui, né? Nessa reta, era só essa reta, e a gente precisou mudar alguns rumos. Algumas pessoas estão paralisadas. E aí, o que é que a gente pode trazer de mensagem, né, para elas, para que elas possam, né, retomar? Acho que eu vou deixar uma dica só: é a necessidade de buscar psicoterapia. Vocês fazem um trabalho belíssimo no plantão psicológico,
para acesso às pessoas que não têm, né, condições agora de estar pagando, né, por um tratamento, né, claro que faz esse início, mas paga um preço bem mais em conta. Eu acho que isso já é uma estratégia. Aí eu vou passar a bola para você falar, né, um pouco, né, técnicas, né, para você ficar à vontade nesse momento para você falar. Ótimo. Eu queria só pontuar o que você trouxe, né, sobre essa. Primeiro, vou pontuar isso, depois eu falo um pouquinho sobre essas estratégias. Que você trouxe sobre essa paralisação, né, que pessoas estão paralisadas. E aí, importante a gente validar isso, né, porque todo fim de ano, início de outro ano, a gente tem naturalmente essa tendência de planejar, de pensar em como vai ser o ano, o que você vai fazer, né? E aí a gente iniciou o ano de 2020, como todo e qualquer ano, com essas expectativas, né? Com esses planejamentos. E aí lá pelo terceiro mês do ano vem esse baque, né? Esse contexto de pandemia, que a gente não estava esperando de forma alguma, foi algo completamente repentino, completamente inesperado, né? Porque a gente nunca espera que uma situação dessas, a gente não esperava que uma situação dessas poderia acontecer ou que iria acontecer nesse ano. E aí, validar realmente que algumas reações são normais, né? Nesse período. Algumas reações são normais, reações de medo, de ansiedade, a própria frustração, né? Porque, de repente, imagina uma pessoa que esse ano decidiu começar algum novo projeto. E aí, por conta da pandemia, essa pessoa teve esse projeto parado, né? Ou pelo menos parado mesmo. Interrompeu, né? Um pouco. Interrompeu, exatamente. Parou, né? Porque realmente o mundo parou. Uhum. Se a gente for pensar, o mundo realmente parou. Agora a gente está começando a retomar algumas atividades, mas ainda de uma forma bem diferente daquilo que era antes. Eu acredito que por um longo tempo isso vai se permanecer assim, de uma maneira diferente daquilo que já foi. Mas existe uma frase, eu vi uma frase uns dias desses, que mostra que nada vai ser como foi, como era antes, mas pode se tornar melhor. Eu acho que a gente tem essa capacidade a gente deve desenvolver essa capacidade de superar esses desafios, esses obstáculos, enfrentá-los, essa capacidade de resiliência, né, que vocês comentaram muito bem na live passada. É importante que a gente venha a desenvolver essa capacidade de resiliência, principalmente nesse atual momento que a gente está vivendo, né, que é um momento completamente diferente. Em relação às estratégias, eu acho que eu não fugiria de algo que eu gosto muito, e inclusive eu aplico com meus pacientes, eu passo para eles, que eu até já comentei aqui, que é o mindfulness. Eu não sei se vai se tornar repetitivo demais eu falar. Não, mas é fantástico. Olha, quando você me levou aquele material, né? Então, assim, ainda bem que você me encaminhou aquele material no início da pandemia. Porque aí tá fazendo efeito, viu, Paulo? Ótimo. É uma coisa que eu acho que eu levanto a bandeira mesmo do mindfulness, das teorias da autocompaixão, disso que a gente falou sobre você tratar você mesmo como você trataria o outro, essa questão do mindfulness, de você estar consciente do momento presente, eu acho isso muito válido. E aí, por isso que mindfulness, né, ou atenção plena, não é só uma técnica, né? É um conjunto, claro, de técnicas que envolvem meditações, enfim. Mas eu gosto de considerar isso como realmente uma prática, um estilo de vida. Se a gente pudesse trazer uma perspectiva bem ampla, acho que seria um estilo de vida. E aí, quando você está frustrado, ansioso, provavelmente quando você está com essas emoções mais intensas, a gente tem a tendência a querer se livrar disso, querer negar. Por quê? Porque desde quando a gente era criança, quando a gente começava a chorar ou a expressar algum sentimento dito ruim, como tristeza, raiva, a gente era banido, né? Pra que isso? Não precisa chorar. Ó, você não pode ficar com raiva, você não pode fazer isso. Então, a gente é muito... a gente tem muito nossos sentimentos, muitas vezes, interrompidos, e a gente não tem espaço para essa validação de sentimentos. E uma coisa que eu acho muito importante, né, que eu vou falar agora, é realmente primeiro, essa validação de sentimento. Você, por exemplo, no momento que você está sentindo, você... e
aí você não conseguiu passar nessa prova. Né? E aí você se frustra. E aí você fica com raiva. E aí a frustração, ela traz uma série de outros sentimentos também. Né? Um momento de frustração pode fazer com que você sinta raiva, pode fazer com que você sinta um desânimo. Então, a frustração ela vai trazendo outros sentimentos. E aí, importante, mindfulness iria dizer o quê? De você experienciar, você parar e você pensar. Você apenas rotular essa experiência. Bom, o que você está sentindo? Ah, é frustração. Eu estou frustrado. E você aceitar isso para você mesmo. Eu estou frustrado. Não numa perspectiva de julgamento. Não é você dizer, a frustração é boa, a frustração é ruim. Ah, como eu não queria estar sentindo isso. Não, é você reconhecer sem julgamento, sem esse julgamento. Simplesmente reconheça. É uma frustração. Eu estou frustrado. Eu estou triste. Eu estou com medo. E tudo bem eu me sentir assim. Né? E aí você traz o elemento, você traz o componente são os 3 componentes da autocompaixão, né? Que é a autobondade, essa bondade amorosa que você traz para si mesmo. O mindfulness, que é você ter consciência de tudo que está acontecendo no momento presente sem julgamento, e a humanidade compartilhada. Então, você trazer isso à mente no momento que você está ansioso, no momento que você está frustrado. Eu estou frustrado, eu estou com raiva, eu estou ansioso, tudo bem eu me sentir assim, né? Tudo bem eu me sentir assim. Outras pessoas nessas mesmas situações também se sentiriam assim, porque isso faz parte da experiência de ser humano. Então, acho que esses primeiros pontos fazem com que a gente já consiga lidar de uma maneira melhor. E aí, trazer a sua atenção para a sua respiração. É uma técnica que a gente pode considerar de primeiro momento, para quem nunca ouviu falar disso, a pessoa pode considerar algo banal, simplesmente prestar atenção na minha respiração vai provocar algum efeito? Vai, porque no momento que você leva o foco da sua atenção para a sua respiração, você tira o foco de todos os outros pensamentos que você pode estar passando pela sua cabeça. Isso não deveria ser assim, fulano não deveria ter falado isso comigo, eu deveria ter feito de uma forma diferente. Então você cai num círculo vicioso de pensamentos que vão te deixar cada vez mais frustrado. E aí daí essa importância de você trazer a sua atenção, colocar por isso o nome é atenção plena ou consciência plena. Uhum. Você ter consciência nesse momento da sua respiração. E não significa intensificar. Claro, você pode, se você quiser respirar fundo, beleza. Mas só o fato de você prestar atenção, bom, eu estou respirando, né? E prestar atenção a esses movimentos de inspirar e expirar. Perceba, né, como é que esse ar está entrando, como é que esse ar está saindo do seu corpo. É um exercício, parece simples, mas é fantástico, fantástico. Hoje mesmo eu precisei fazer o uso dessa técnica, dessa estratégia, e a gente realmente sente o alívio, a gente sente o resultado. Uhum. Claro, é uma prática. Não é você fazer uma vez, você acha, né? Não é você fazer uma vez que você acha, pronto, agora não vou mais me sentir frustrado. Não, é uma questão de treino, de prática. Você precisa fazer disso realmente um estilo de vida mesmo, no seu dia a dia. É importante. Ai, meu Deus, só falta 2 minutos, não acredito. Foi tão maravilhoso Passou tão rápido. E assim, eu vou falar rapidinho para passar para você. Agradeço muito, muito mesmo, né? A prontidão, a responsabilidade que você tem, assim, sempre foi assim, né? Então, assim, continua, né? O carinho que você tem, assim, o cuidado que você tem com a psicologia pelo seu trabalho. Parabéns, Paulo, né? Você está construindo um caminho profissional excelente. Você defende a psicologia de forma crítica, né? De forma social também, e de forma muito humana. Eu acho que isso é a sua marca. A gente precisa encontrar uma marca, e a sua marca é essa, né? Você defende de forma muito humana. Agradeço as pessoas que participaram aqui. Tem uma galera que a gente conhece aí, né? O Clenildo entrou agora. A galera da Pós está aqui. A galera da Pós, né? Beijão, viu, gente? Agradeço muito a participação de vocês. Vou passar aqui para o Paulo finalizar com 1 minuto. Eita! Eu acho que gratidão só. Muito obrigado pela confiança, pelo convite. Fiquei muito feliz. Acho que você não imagina o quanto que eu estou feliz. Mas muito obrigado. Foi uma honra participar
aqui, de estar conversando sobre temas que são tão bacanas, né, que eu gosto tanto de falar sobre essas perspectivas, e estar ajudando também as pessoas, né, eu acho importante isso, a gente levar o nosso conhecimento. A gente não é psicólogo só nas quatro paredes do consultório, a gente é psicólogo na Isso. sociedade, a gente é psicólogo também no Instagram, nas lives, e a gente É pode verdade. contribuir Uma forma muito. que a gente tem hoje, né, de ajudar, né, Paulo? Isso mesmo. Eu também estou Exatamente, nessa mesma exatamente. perspectiva. Pessoal, boa noite. Tudo de bom. Bianca, beijão. Um abraço Boa para todo noite. mundo. Não vai dar para falar com todo mundo, mas assim, o que eu tenho realmente hoje é gratidão, né? E tudo de bom, gente. Fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem.